Oi, gente, boa noite. Todo mundo seja muito bem-vindo à nossa aula de encerramento da nossa formação Tramas Digitais. Tramas Digitais são uma formação que a gente está fazendo aí desde julho. A gente começou no dia 14 de julho, a gente está na nossa 13ª semana fazendo essa formação. É uma formação que trouxe para a gente trocas muito ricas com pessoas de todos os lugares do Brasil, tanto enquanto facilitadoras, como pessoas que estão participando, fazendo curso. Já vi aqui que o Leonardo já comentou. Afro Honey, se não me engano, é a Mel Colonna, que também está aqui com a gente, também participou, é uma das participantes do nosso curso. Vamos chegando. Oi, Irenita, boa noite. Bom, gente, vou falar aqui muito rapidamente nessa aula de encerramento sobre o Tramas Digitais, que é esse projeto do OLAB, que é focado em diversificar o campo dos direitos digitais. Então, ele nasce um pouco, né, desse diagnóstico de que o campo dos direitos digitais ele está muito concentrado na região sudeste do Brasil, está muito concentrado entre pessoas brancas e está muito concentrado também um debate muito focado no campo do direito, da legislação, né? Então a gente traz uma perspectiva de cruzar e de interseccionar o campo dos direitos digitais com outras áreas de atuação, com outras frentes de luta, né? Então a gente fez isso ao longo dessas 13 semanas. A nossa formação ela foi dividida em 3 módulos. No primeiro módulo, a gente abriu com uma aula com a Bianca Kremer, falando o que estava em jogo no campo dos direitos digitais, no campo das tecnologias. Depois a gente teve uma aula com o Paulinho Mota, falando sobre os dados pessoais, né, como os dados moldam o mundo e o que o nosso CPF tem a ver com isso. E a gente encerrou esse primeiro módulo, que a gente chamou de Estado da Arte, com uma aula sobre inteligência artificial com a O'Hara Moreira e o Thiago Brito. Depois a gente foi para o nosso segundo módulo, que a gente chamou de Diante das Telas, onde a gente foi olhar um pouco mais, né, para as consequências e para os efeitos das tecnologias na nossa vida cotidiana. Então, a gente teve uma aula abrindo esse módulo sobre aceleração e presença, que foi comigo e com a Thalita Azevedo. Depois a gente teve uma aula com a Mariana Ox, do Educamídia, sobre crianças, adolescentes e telas, pensar um pouco a relação de infância e como a gente constrói diálogos para a autonomia dessas crianças e desses adolescentes. Depois a gente teve uma aula sobre bets e apostas virtuais, né, pensando um pouco como a gente chegou nesse cenário, com o Mário Serra, que é um educador de outro projeto nosso também, do Transborda 60+, e com a Nina Desgranges, uma pesquisadora do programa de pós-graduação de Sociologia e Antropologia da UFRJ. Depois a gente teve uma aula sobre justiça socioambiental e a crise climática, como a tecnologia pode ser uma aliada no enfrentamento às mudanças climáticas, com a Tâmara Terço e a Camila Camilo. E a gente encerrou o segundo módulo com uma aula sobre evangélicos e plataformas, pensando aí a religião também como uma parte, com uma intersecção, né, uma característica interseccional importante nessa discussão sobre tecnologias. E aí agora a gente está no nosso último módulo, que a gente chamou de O Futuro é Agora, para onde a gente está olhando para alternativas que vêm usando a tecnologia para construir outros amanhãs, outros futuros. Então a gente começou esse módulo com a Mariana Valente, né, do Internet Lab, uma aula sobre hackeando a broligarquia, como que a gente pode olhar para os direitos digitais a partir de lentes feministas. Depois a gente teve uma aula sobre solidariedade no mundo do trabalho, com a Aline Oz. Depois a gente teve uma aula sobre vigilância e direito à cidade, como a arte pode nos apontar saídas, né, para esse cenário, com o Guda Sei, que é um artista do Distrito Federal. Na semana passada, a gente teve uma aula sobre educação e direitos, com Gavi Cabral, da Abaré Escola de Jornalismo, e com o Luiz, do Sim, Eu Sou do Meio. E hoje a gente está encerrando a nossa formação com a aula sobre narrativas de esperança, tramando futuros, onde a gente vai ter a Raquel Cordeiro e a Lídia Lins. Já já eu vou apresentar um pouco mais delas. E a gente também vai ter agora a participação do Gabriel Izaguirre, que
isso eu não cheguei a mencionar, mas o Tramas Digitais ele é um projeto realizado pelo OLAB, conta com o apoio tanto da Open Society Foundations, como também da UK Brasil Tech Hub, um programa do governo britânico para fomentar a inovação na tecnologia e a construção de ecossistemas digitais sustentáveis. Então, queria chamar o Gabriel aqui para dar uma palavrinha com vocês, falar um pouco para a gente sobre esse programa. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Gisele. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês para a gente encerrar com chave de ouro, né, esse projeto tão lindo, tão importante, que é o Tramas Digitais, que, como a Gisele falou, realizado pelo Lab, com apoio do governo britânico. Queria agradecer, antes de tudo, o OLAB e os demais parceiros pela realização do projeto, pelo convite para estar aqui hoje conversando com vocês. Eu me chamo Gabriel, sou Gabriel Izagui, eu sou diretor adjunto do UK Brasil Tech Hub, na Embaixada Britânica aqui no Brasil. Para nós, do governo britânico, é uma honra apoiar esse evento e esse projeto tão importante, tão relevante, tão inspirador e alinhado com os princípios que orientam a nossa atuação em inclusão digital e transformação tecnológica com impacto social. Eu vi que a minha voz está fazendo eco, vocês conseguem me ouvir? Dá para ouvir? Talvez seja o áudio de alguém. Aqui para mim está funcionando bem. Tá, então vou seguir, qualquer coisa vocês me falam. Mas, bom, eu falei que eu sou da Embaixada Britânica, vocês devem estar se perguntando, né? Por que o governo britânico, por que a Embaixada do Reino Unido apoia um projeto como esse, né? De onde vem isso? No ano passado, o Reino Unido publicou, o governo britânico publicou a Estratégia Internacional de Desenvolvimento Digital, 2024-2030. Essa estratégia é construída com base em anos de experiência apoiando países parceiros, como o Brasil, em suas jornadas de transformação digital. Ela se organiza em 4 grandes pilares: transformação digital, inclusão digital, responsabilidade digital e sustentabilidade digital. Que, como vocês podem imaginar, todos muito fortemente conectados aos temas desse projeto, aos temas do Tramas Digitais. Para colocar essa estratégia em prática, a nossa principal ferramenta é o Programa de Acesso Digital, que é o Digital Access Program. Ele está presente hoje em 5 países. Estamos no Brasil, Indonésia, Quênia, Nigéria e África do Sul. E o Programa de Acesso Digital, ele atua nas áreas de inclusão digital, cibersegurança e empreendedorismo tecnológico, sempre com foco no impacto social nos países parceiros, sempre com foco na redução de desigualdades, na redução de pobreza e na aumentar a diversidade. Só para vocês terem uma noção da dimensão, na nossa última avaliação, que foi realizada há cerca de 3 meses, a gente contabilizou um impacto direto a mais de 17 milhões de pessoas nesses 5 países. Um impacto bem grande e bem legal. Nós acreditamos que a transformação digital ela só é significativa quando ela é inclusiva, plural e enraizada nas realidades locais. E é isso que vemos aqui, né, no Tramas Digitais, uma formação que articula tecnologia com cultura, território e direitos, promovendo o protagonismo das comunidades, promovendo os protagonismos na construção de futuros que sejam menos desiguais. E uma parte essencial, né, do nosso programa de acesso digital é o UK Brasil Tech Hub, do qual sou diretor, que tem esse foco muito grande em estimular os ecossistemas de inovação aqui no Brasil, promovendo habilidades digitais, promovendo habilidades empreendedoras, trabalhando com negócios de impacto e sempre pensando como que a gente pode democratizar ainda mais a tecnologia e trabalhar em conjunto com organizações locais, como o Lab, com governos, tanto municipal, estadual, federal, e com os diversos atores do ecossistema. Bom, para fechar, queria dizer também que esse ano é um ano muito especial para a gente. Estamos celebrando 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Reino Unido. E eu acho que são 2 séculos, né, de parceria e cooperação. E acho que mais do que ser um momento para a gente olhar para o passado, para a gente olhar para tudo que a gente fez esses 200 anos, é um convite também para a gente olhar para o futuro.
um futuro onde essa cooperação, essa cooperação internacional, ela vai ser essencial para enfrentar os desafios das desigualdades, não só digitais, mas de todos os tipos de desigualdade no mundo, e promover soluções tecnológicas que tenham um impacto, de fato, nos países. Então, eu desejo uma ótima aula para vocês. Espero que todas as conversas, os diálogos e os aprendizados que a gente tiver, tanto aqui, quanto que vocês tiveram ao longo de toda a formação, se multipliquem e que a gente possa continuar construindo junto pontes que sejam mais digitais, mais humanas, mais sustentáveis e lutar por um mundo que seja mais igual. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Gabriel. Queria agradecer você e a UK Brasil pelo apoio, né? Em nome do Olab, agradecer pelo apoio a esse projeto que a gente tem ouvido e compartilhado com os parceiros do nosso campo, né? Dos direitos digitais, e a gente tem ouvido o quanto esse projeto tem sido único nesse sentido, né? O quanto a gente tem conseguido trabalhar de fato essa intersecção com outros campos e como isso tem criado trocas muito ricas, né, para a gente. Então, queria te agradecer mais uma vez, agradecer ao governo britânico por esse apoio ao nosso projeto. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E aí eu já vou chamar também, vou apresentar aqui primeiro as nossas facilitadoras da aula de hoje, né? A gente hoje vai contar com a presença da Lídia Lins, que é uma das fundadoras do Ibura Mais Cultura, que é uma organização que, entre outros vários projetos, a Lídia vai poder aqui se apresentar melhor para vocês e apresentar melhor a organização, desenvolveu também uma tecnologia para ajudar a monitorar as chuvas no bairro do Ibura, na periferia do Recife, né? Então a gente tem aí um exemplo muito prático de como a tecnologia pode servir a propósitos comunitários. E também a gente vai ter aqui a participação da Raquel Cordeiro, que é designer e é pesquisadora do projeto ProLint, do C4AI da USP, que utiliza a inteligência artificial para preservar línguas indígenas que estão ameaçadas de extinção. Então, queria agradecer muito a participação de vocês aqui, Lídia e Raquel, obrigada por estarem com a gente nessa, por terem topado. E agora o palco é de vocês. Eu não sei quem começa agora. Começa com Lídia, é isso, né? Maravilha. Isso, Mara, então tá ótimo. Obrigada, gente. Boa aula para todo mundo e nos vemos em breve. Oi, gente, boa noite. Espero que todos estejam bem. Queria primeiro só dizer que eu estou no aeroporto, estou perto de embarcar, enfim, né, depois aqui do nosso encontro eu vou embarcar de volta para Recife, eu vim para Brasília participar da Semana de Inovação da ENAP e já peço desculpas de antemão se tiver qualquer ruído ou barulho externo aqui. Bom, eu queria agradecer primeiro, né, a equipe da OLAB, na pessoa de Clara e de Gisele, que foram as pessoas que eu mantive contato nos últimos dias, né? Acho que esse processo todo aqui formativo que vocês estão fazendo é um processo muito rico, né? Com debates importantíssimos para aguçar a criticidade, né, em relação ao uso das tecnologias digitais, como é que a gente se relaciona e de que forma isso impacta nas nossas vidas. Então, agradeço muito a oportunidade do espaço de estar aqui também compartilhando um pouco das nossas experiências lá no meu território, né, no bairro do Ibura. Eu sou nascida e criada no bairro do Ibura, que fica na periferia da Zona Sul de Recife. Eu vou falar um pouquinho durante a minha apresentação, mais especificamente sobre o bairro do Ibura. Eu sou cofundadora e coordenadora do Ibura Mais Cultura e do Observatório Popular de Injustiças Climáticas e também integro a Rede Vozes Negras pelo Clima. A Rede Vozes Negras é uma rede que reúne 11 mulheres negras de territórios diferentes, biomas diferentes, né, estados diferentes do Brasil, que fazem luta por justiça climática e contra o racismo ambiental a partir das suas realidades, dos seus territórios. Então, a rede é composta por uma diversidade de mulheres, né, que vêm de campos da luta diferente, dentro do debate sobre justiça climática. Tem mulheres que trabalham com comunidades pesqueiras, mulheres que são catadoras de coco babaçu, mulheres que lutam contra o megaempreendimentos nos seus territórios. A gente tem mulheres que foram atingidas por barragem, enfim, tem mulheres que estão em grandes centros urbanos, como é o meu caso, enfim. Então, são diversidades de pauta diferente, mas nesse encontro, né, de raça e gênero na luta por justiça climática. Eu preparei uma apresentação, né, breve aqui para fazer e compartilhar um pouco também em relação a esse processo da gente lá no Ibura. E durante a apresentação vou falar um pouquinho mais do Ibura Mais Cultura e do Observatório Popular de Justiças Climáticas também. Então, deixa eu começar aqui, a apresentação já está na tela. Então, deixa eu começar a apresentar aqui para vocês.
Bom, a gente tem trabalhado, né, lá no Ibura com a geração cidadã de dados, né, uso de tecnologias digitais e inteligência artificial na implementação de soluções de adaptação comunitária no nosso bairro, né? Enfim, então a pauta de adaptação também é uma pauta muito presente na nossa atuação, a partir do que a gente tem desenvolvido, a partir das redes que a gente também tem articulado, e a gente tem pensado nessas soluções também para o território, que é um território que é altamente atingido, como vocês vão ver um pouquinho mais na frente da apresentação, para pensar em como é que a gente cria as respostas, né, a partir da comunidade, mas também usando as tecnologias ao nosso favor, né? E aí, essa iniciativa a gente está desenvolvendo também em parceria com o Observatório de Justiças Climáticas, né? Então, o Ibura Mais Cultura é uma organização que surge em 2016, no bairro do Ibura, que fica localizado na periferia da Zona Sul de Recife, fundado por jovens, né, a maioria negros, a maioria mulheres, pessoas LGBTs, enfim, que tinham muito essa vontade de fazer e pautar, né, esses processos críticos em relação ao nosso bairro e pensar também soluções e caminhos para as coisas que nos atingiam, usando a arte, a comunicação, a tecnologia, enfim, todas essas ferramentas como forma de transformação social. Já o Observatório Popular de Justiça Climática surge no ano passado, a partir dessa perspectiva de ser um espaço de elaboração de dados, um espaço de confluência em relação à análise de políticas públicas e fazendo incidência a partir do que informa os territórios na região metropolitana do Recife. E aí, né, para contextualizar um pouco vocês, né, em relação ao território, entender também como é que parte essa ideia de fazer essa tecnologia, de onde a gente surge, né, enfim, com essa ideia, enfim, como é que isso mobiliza a gente, é importante também falar desse território que é o bairro do Ibura, né. Essa é uma foto, né, do bairro do Ibura, acho que na década de 80, e aqui embaixo, né, na parte de baixo aqui da tela, é uma foto da década de 60, quando teve uma cheia em Recife. E aí, o bairro do Ibura é um bairro que ele começa a ser povoado ali, mais ou menos no século XIX, de forma mais intensa ali, né? Enfim, vai começando a ser povoado. Existia um engenho, né, dentro desse território, que era o engenho Ibura. Quando esse engenho parou as atividades, aquela população que estava ali, que trabalhava naqueles engenhos, enfim, foram se assentando ao redor daquele território, isso na parte baixa do território, né? E com o passar dos anos, esse território ele vai sendo mais povoado, enfim, vai se intensificando esse povoamento. Já ali na década de 60, de 70, a gente vai ter duas grandes cheias em Recife, né? E esse processo dessas cheias em Recife, elas vão mobilizar também que pessoas que estavam mais concentradas no centro, isso também, né, muito voltado ali nessa perspectiva também de uma política que acontecia eugenista, né, dentro da cidade, de remoção dos mocambos, enfim, isso tudo, todo esse contexto, né, enfim, confluindo, esse bairro, né, o bairro do Ibura, ele vai recebendo essas famílias que vão fugindo das cheias também, das enchentes, nessas partes mais baixas, mais próximas ao centro, né. O bairro do Ibura, ele fica um pouco mais afastado. Eu costumo sempre dizer que ele fica no extremo zona sul, né, de Recife, já fazendo divisa com outro município, que é Jabotão de Guararapes. Então, essas famílias, elas vão migrando para esse território. A gente tem um estudo de uma organização da sociedade civil que atua no território há mais de 40 anos também, a ONG Etapas, que fala um pouco, né, conta um pouco da história da formação dessas comunidades dentro do bairro do Ibura, e tem um capítulo que fala justamente desse processo de transição dos alagados para os morros, né, que foi essa busca dessas famílias por novas moradias, enfim, fugindo um pouco dessas cheias ali de Recife. E aí aqui, como vocês podem ver nesse mapa, a gente vai ter Coab e Ibura, né? E a gente destaca esses dois territórios porque até 88, né, esses territórios, tanto da Coab quanto do Ibura, faziam parte do bairro do Ibura, né? Então, essa parte que hoje é conhecida como Ibura, que está destacada em azul aqui para vocês, é a parte que era denominada Ibura de Baixo, e essa parte aqui, Ibura de Cima. Mas aí teve uma lei municipal de 88 que fez a divisão desses dois bairros, né? Enfim, politicamente, a gente se reivindica enquanto Ibura, mesmo quem mora em Coab, porque esse processo ele foi um processo feito de cima para baixo, um processo feito sem consulta, e que até hoje muitos moradores, diferentes faixas etárias, né, se identificam como moradores do Ibura, né, inclusive muitos, né, enfim, nem sabem dessa divisão Coab e Ibura, embora
em alguns CEPs apareça a Coab, mas esse processo de identificação está muito voltado para esse território como um todo, como o Ibura, né? E isso aqui a gente destaca, é importante destacar, né, quando a gente faz uma apresentação sobre o território, que o bairro do Ibura é um território limítrofe, né? Como eu tinha falado anteriormente, é um território que está entre dois municípios, Recife e Jaboatão dos Guararapes, e está ali, né? Algumas comunidades estão situadas em Recife, outras em Jaboatão, ou até mesmo tem comunidades que estão situadas tanto dentro de Recife quanto de Jaboatão. Para vocês terem noção, onde minha família mora, na comunidade do R10, por exemplo, um lado da rua é Recife, o outro lado é Jaboatão. Na casa da minha mãe, metade da casa é Recife e outra metade da casa é Jaboatão, por conta dessa divisão, dessa linha imaginária desse território, né? Isso é importante destacar porque dentro desses processos, né, sobretudo quando a gente viveu o evento climático extremo em 2022, que mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, o acesso, né, às políticas públicas emergenciais naquele momento, elas foram muito mitigadas para essa população que vivia nessas áreas limítrofes, né? Enfim, então, isso gerava uma desassistência nessas pessoas que precisavam de apoio, precisavam de socorro, inclusive da Secretaria de Defesa Civil Municipal de Jaboatão e de Recife, entre outros serviços públicos, porque o bairro estava numa área limítrofe. Então, esse é um dado que é muito importante a gente destacar sempre. O Ibura, né, tem esse perfil socioeconômico, uma população que a maioria é de mulheres, né, 53%, e a maioria são de pessoas negras, pretas e pardas, né, 158,2% de pessoas pardas e 8,5% de pessoas pretas, ou seja, mais de 60% da população que reside nesse bairro é uma população negra e feminina. Para além disso, a média de moradores por domicílio é de 3 a 4 moradores por domicílio, a proporção de mulheres responsáveis pelo domicílio é de 45%, e o valor de rendimento nominal médio, né, mensal desses domicílios é de R$ 1.182. É importante dizer também que esses dados, né, são dados que a gente obteve a partir do censo 2010, o censo 2022, os dados ainda não foram liberados, embora a gente já tenha feito pedido de informação, enfim, a gente ainda não conseguiu acesso a esses dados de 2022. Não estão disponibilizados ainda oficialmente. E, bom, esse vídeo aqui retrata um pouco, né, é um vídeo que a gente fez a partir do uso de drone, a gente usa drone também nesse sistema de monitoramento, depois eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas é um vídeo que a gente fez de uma das encostas presentes à comunidade, e é para demonstrar um pouco como é a geografia física desse território, né, enfim. Essa encosta fica na Vila Tranqueiro Neves, uma comunidade que fica uma subcomunidade dentro de uma comunidade, né, que é o R5, e esse é o cenário para todo o território, né? Isso aí não representa nem 1% do território. O território ele é todo composto por grandes encostas, né? E por áreas de alagados, né? Vales, áreas de vales, enfim. O Ibura ele tinha muitas nascentes de água, algumas já não existem mais, mas ainda tem algumas nascentes de água ativa. E tem também, né? Enfim, leituras e estudos que falam que a palavra Ibura é de origem tupi e que remete à água que brota, né? Enfim, então era um território indígena, né, como todos os territórios brasileiros, e carrega esse nome também sendo um nome indígena, e esse significado de água que brota está muito relacionado a essas grandes nascentes de águas que existiam no território. Mas essa é a situação geral em relação à geografia física, muitos morros e muitas áreas de vale. E a partir disso, né, eu não sei se o meu cursor está vendo para vocês, mas eu acho que sim. Essa parte de baixo aqui é a parte que é o Ibura, né? Essa parte de baixo aqui, essa pontinha do mapa, a gente aqui na Zona Sul. Essa parte aqui é a Zona Norte. Esse mapa como um todo é um mapa de Recife, né? E esses mapas, né, foram produzidos pelo governo local, pela Prefeitura de Recife, num documento de análise de risco e vulnerabilidade climática, e fala um pouco das vulnerabilidades climáticas que os territórios, né, enfim, estão submetidos em Recife. Então, aqui vocês veem que o Ibura, esses pontos mais vermelhos, é o maior risco de vulnerabilidade, né, para essa vulnerabilidade que está sendo indicada. Então, aqui a gente vê que o Ibura é um bairro bastante vulnerável à questão dos deslizamentos de encosta, nesse primeiro mapa aqui, à esquerda. É também uma das vulnerabilidades que acomete a transmissão de doenças, mas isso é de uma maneira como um todo, e as ondas de calor também. Mas esse mapa do deslizamento de encosta, ele é um dado também muito importante, porque é um problema histórico dentro
do bairro. Bom, e aí a gente chega em 2022, né? Tendo esse contexto histórico do bairro, um pouco dessa... traz um pouco dessa historicidade em relação ao bairro, a gente chega em 2022. 2022, Pernambuco viveu um evento climático extremo, que foi as ondas do leste, né? Enfim, que atingiu Pernambuco, e a gente teve um acúmulo de chuva muito grande em apenas 4 dias ali, que foi do 24 a 28 de maio, e no 28 de maio culminou em grandes, né, proporções de deslizamento em todo o estado de Pernambuco. Foram mais ou menos 148 mortes em todo o estado, 122 mil pessoas desalojadas. Esse dado é da agência Câmara, da Câmara Federal, mas há dados do governo de Pernambuco, por exemplo, que falam de 133, enfim. O processo de notificação também dá uma variada em relação a essa quantidade de mortes, né? É aproximadamente 140 mortes. Existe uma contabilidade que foi até o 28, algumas contabilidades de pessoas que morreram depois, enfim. Então, é mais ou menos esses dados. 68 mil pessoas ficaram com as casas danificadas e 3 mil com casas destruídas completamente. E aí uma coisa que é importante eu dizer também para vocês. Essas fotos que vocês estão vendo aqui atrás são fotos registradas do bairro do Ibura, né, dentro do território, em uma área que também foi atingida por deslizamento. Tanto essa quanto essa aqui. Essa aqui é a foto das pessoas na busca, na tentativa do resgate de pessoas que estavam soterradas. No bairro do Ibura, a gente teve um percentual de cerca de 48 mortes, né? Quando a gente conta Recife e Jaboatão, entendendo que esse bairro está nessa divisa entre esses dois municípios, o que representa 34% ali das mortes totais do estado de Pernambuco como um todo, naquele ano, naquele evento climático extremo. E é daí que surge, né, essa iniciativa da gente chamada Ibura Mais Clima, né? Durante esse evento climático extremo, a gente atuou, né, de forma emergencial na busca, né, enfim, dos corpos dessas pessoas. Essas fotos, inclusive, foram registradas do meu celular. Essas fotos aqui foram registradas no meu celular. Quando a gente estava na tentativa, na busca de um bebê de 10 meses que estava soterrado na comunidade em 27 de abril. E a gente atuou, né, de forma emergencial, enfim, na busca dos corpos, na arrecadação de alimentos, cesta básica, móveis, no acesso à defensoria pública para as pessoas, enfim, que precisavam resolver a questão do auxílio moradia ou dos despejos, né, que estavam sofrendo, enfim, uma série de questões uma série de ações a gente desenvolveu naquele momento. Mas a gente entendeu também que a gente precisava desenvolver uma linha de atuação continuada dentro do Ibura Mais Cultura que pudesse olhar especificamente para essa questão das vulnerabilidades socioambientais, entendendo que esse é um problema histórico do bairro, né? E é aí que surge o Ibura Mais Clima. Dentro dessa perspectiva de trabalhar com geração cidadã de dados, né, com tecnologias digitais, incidência política e educação climática ambiental, né? Enfim. E a partir disso também que surge a ideia da gente fazer um sistema de monitoramento comunitário. E aí, o que é que a gente tem produzido? Né? A gente está, né, nos momentos finais de lançamento de um relatório sobre racismo ambiental no bairro do Ibura, a partir dessa perspectiva da geração cidadã de dados, entendendo que é importante a gente ter dados sobre o território para poder cobrar também políticas públicas e evidenciar também os processos que ocorrem, né, de violação de direitos humanos, enfim, de violação de direitos socioambientais dentro do território. Então, o relatório ele surge nessa perspectiva. Por quê? Porque a gente se depara com a realidade de pouquíssimos dados em relação sobretudo específico sobre os territórios em relação a vulnerabilidades climáticas, em relação a esses impactos do racismo ambiental. Então, a gente começa essa produção desse relatório a fim de evidenciar esse contexto histórico do território, né, e trazer esses dados em relação a essas violências que ocorrem de forma sistemática também, né, toda a trajetória do bairro é marcada por esse processo de deslizamento e morte de pessoas por deslizamento ou de doenças infecto-contagiosas, porque o bairro também tem muitas partes que alagam, que enchem, enfim. Então, nessa perspectiva, mostrar esse perfil socioeconômico do bairro, né, a partir desses dados desagregados de raça, gênero e renda, falar desses impactos do evento climático extremo de 2022 e pensar nessas respostas que o Estado deu para evidenciar também, né, esses processos, que é importante melhorar, do que não é importante, enfim, do que a gente pode seguir, né? Qual foi o papel das organizações comunitárias, evidenciar essa questão das áreas limítrofes e essa problemática de como é importante pensar numa governança climática que envolva os diferentes atores de diferentes níveis, trazer um retrato atual das situações e também elaborar nossas recomendações.
E aí, a gente também lança, acho que teve algum erro aqui, o slide não está, mas a gente começa a desenvolver um sistema de monitoramento das encostas, né? E aí, qual é a perspectiva desse sistema de monitoramento? Deixa eu só ver aqui, porque o slide ele não está aparecendo sobre o sistema de monitoramento. Eu acho que ele... aqui. Pronto. Deixa eu voltar a apresentar. E aí que a gente começa a pensar nessa perspectiva de desenvolver um sistema de monitoramento para que a gente consiga dados mais precisos em relação à situação das encostas, né? O que é que acontece hoje? A gente hoje tem um monitoramento dessas encostas feitas de forma presencial, né? Enfim, a partir da equipe da Defesa Civil, né? A gente vai ter uma equipe composta por um engenheiro e um assistente social que vão lá no território e fazem de forma visual esse monitoramento, né? Eles visualizam, veem como está a situação, fazem um relatório. Só que o que acontece? Embora isso seja um processo, né, que seja válido também, enfim, a gente não tem uma precisão correta em relação se essas encostas elas estão ou não, enfim, de fato, com possibilidade de deslizar, enfim, a partir de quanto de acúmulo de chuva aquilo ali aconteceria, enfim, os dados eles ainda são imprecisos, a gente precisa refinar, e a gente notou muito isso no processo de atuação desde 2022 para cá, né? E o que é que a gente pensou? A gente pensou em criar um mapa de suscetibilidade de deslocamento de massa, onde a gente pudesse monitorar essas encostas e perceber se havia ou não essa possibilidade de deslocamento de massa para que as pessoas que moram nessas áreas, que ainda estão nessas áreas, elas possam ter informações mais precisas, se deixam ou não suas casas, se é o caso, né, enfim, de sair ou não, enfim, de buscar um abrigamento e etc. E aí o que é que a gente pegou? A gente pegou duas encostas, né, a encosta da comunidade Tranqueiro Neves, que é essa encosta que vocês estão vendo aqui, e a encosta da comunidade da Vila Betel, que é essa aqui, que foi que eu mostrei daquelas fotos, que né, no início do slide, é que morreram 6 pessoas soterradas em 2022, entre elas 4 crianças, e a comunidade, muitas pessoas ainda vivem, né, aqui, essas casas aqui embaixo que vocês veem, essas pessoas ainda estão vivendo nessas casas, e aí e ainda também há pessoas vivendo em cima dessa encosta, né, e essa encosta também aqui, há pessoas que vivem embaixo e vivem em cima, então estão em risco iminente. Então a gente usou como amostra, né, inicial essas duas encostas para fazer essa análise. E aí a gente fez essa identificação do problema, né, da inclinação elevada, todas as duas têm mais de 35 graus de inclinação, o acúmulo de chuvas intensa, né, essa altura da encosta, árvore de porte, né, todas as encostas, como vocês viram nas imagens anteriores, tem árvores, né, nessas encostas, o que também aumenta mais ainda o risco em relação ao deslizamento. A gente notou que o solo tem uma predominância de argilas siltosas, que são e aí também que deixa ainda mais no risco de deslizamento, enfim, e a ausência de drenagem para a captação dessa água superficial, né? E aí o que a gente tem observado em consequência desse cenário, dessas encostas, é a remoção forçada de pessoas, o movimento de massa, as mortes por soterramento, as casas destruídas e danificadas, o impacto na economia local, quando há esse deslizamento, o impacto na saúde, a suspensão temporária de serviços públicos, entre outros problemas que acontecem quando há um deslizamento, né? E aí, como é que a gente monta esse sistema de monitoramento para construir esse mapa, né? A gente primeiro seguiu os parâmetros de instabilidade de encostas, né, da EBNT, do Instituto de Pesquisa e Tecnologia, da Defesa Civil, sobre declividade, precipitação, elevação e tipo de solo. Então, a gente usou esses parâmetros para coletar esses dados que são públicos, que são abertos, que são disponibilizados pelo poder público. A gente começou a alimentar nossa base de dados, né? A gente fez o mapeamento das encostas com o uso de drone e fez a fotogrametria e ortofoto a partir do drone. E aí a gente começou a criar uma base de dados próprias, né? Alimentando tanto com essas ortofotos, né, que a gente fazia com o drone, quanto com esses dados abertos e disponíveis pelo poder público, né? E a partir da linguagem Python, né, e aprendizagem em máquina, a gente começou a fazer e gerar esse mapa de suscetibilidade por geolocalização, né? E aqui foram as bases de dados que a gente usou, né?
a de elevação, a PE3D, o tipo vegetal da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais e de precipitação do IMET. E aqui é um demonstrativo desse mapa de suscetibilidade que foi gerado, né, a partir desse banco de dados e com o uso da aprendizagem de máquina. Então, todos esses pontos que foram gerados eram os pontos que eram mais suscetíveis a ter o deslizamento, né? Enfim, então, em maio de 2022, a gente recebeu no território o CBA, que é uma conferência para discutir adaptação de base local, e a gente fez imersão no território e apresentou pessoas de todo mundo, enfim, o nosso trabalho, as tecnologias que a gente estava desenvolvendo, mas também a gente foi apresentando o território. A gente levou, inclusive, as pessoas nesse ponto aqui, né, nessa área aqui, que aqui aparece no mapa como uma área mais suscetível a deslizamento. Nesse mesmo dia, começou a ter uma chuva intensa em Recife, foi o dia 16 de maio, e a gente passou uns 3 dias aí chovendo. E aí a gente, de fato, né, teve um deslizamento nessa área que a gente levou essas pessoas aqui, que essa área aqui no curso que eu estou mostrando, que era esse ponto aqui com um dos pontos que estavam que o mapa gerou com maior possibilidade de deslizamento, né? Para a gente foi importante porque a gente conseguiu ter uma confirmação, né, do que o sistema, que o mapa de suscetibilidade, enfim, ele estava funcionando, enfim, que existia uma previsibilidade, né, enfim, no resultado, mas, obviamente, que com muita preocupação, porque pessoas moravam nesse território aqui, né, moram ainda nessa área. E aí, o que é que a gente espera, né, a partir desse trabalho com o mapa de suscetibilidade? Identificação das áreas de instabilidade em costa, né, o fortalecimento frente aos eventos climáticos extremos, uma comunicação mais assertiva sobre o risco, um empoderamento comunitário com a participação ativa e influência nas políticas públicas voltadas para o território. Acho que também, eu vou voltar depois, mas esse era o slide, não era aquele, mas qual é o passo também que a gente quer fazer agora, né? A gente fez esse mapa, mas agora a gente quer fazer desenvolver melhor esse sistema de monitoramento, né? A gente quer replicar essa experiência para outros, né, territórios, mas a gente também quer construir uma base de dados própria, nossa, né? Hoje a gente usa esses dados também que são abertos, que são disponíveis pelo governo, mas a gente está nesse processo de construção de uma base de dados própria. Nossa, enfim, usando inteligência artificial nesse processo de coleta desses dados e também de sistematização desses dados. Então, esse é o passo que a gente está agora, né? O ponto que é importante... Outra questão que é importante... O vídeo está com áudio, né? Enfim, eu estava falando. Mas essa experiência que a gente fez aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar o áudio desse vídeo. Lembre-se de conferir o seu banco no cartão de embarque. Enfim. Mas essa experiência aqui, não sei se vocês conseguiram ver, né? É uma experiência que a gente também tem feito com o óculos de realidade mista, né? A gente tem um óculos de realidade mista, a gente também adquiriu a partir do incentivo do edital que a gente concorreu e foi premiado no Periferia Viva, né? A gente passou em primeiro lugar quando a gente concorreu na primeira edição. E a gente adquiriu esse óculos de realidade mista. Esse óculos de realidade mista, a gente tem utilizado ele bastante nesses processos também de educação climática, né? Essa experiência que eu mostrei foi no CBA, e a gente convidou os participantes, né? Enfim, a partir também desse mapeamento que a gente faz com drone, dessas fotos. O pessoal, eu estou falando, mas assim, talvez, inclusive, eu tem informações que eu não consiga trazer com precisão, porque eu não sou da área de tecnologia, né? Sou advogada e acompanho todos os processos, coordeno, enfim, todo o processo, mas a gente tem uma equipe que a gente tem engenheiro civil, a gente tem uma pessoa que é de programação, enfim, e que é uma pessoa de design, enfim, que tem trabalhado, né, com essas tecnologias também de forma mais dedicada dentro do Ibura Mais Cultura e tem desenvolvido esses processos, né, enfim, então
A nossa equipe ela fez esse mapeamento com drone também dessas imagens, dessas encostas, e geraram um arquivo, né, para, enfim, a gente utilizar no óculos de realidade mista e fazer essa imersão com as pessoas de como seria estar em cima dessa encosta, vivendo em cima dessa encosta. Então, essa experiência que eu mostrei aqui no vídeo é justamente de uma pessoa, né, eu vou dar play de novo para vocês verem, é justamente de uma pessoa utilizando o óculos, né, e experienciando, né, essa sensação de estar em cima, de viver em cima, né? Então vocês veem que ela tira o óculos quando ela olha para baixo, assim, né? No vídeo ela tira quando ela olha para baixo, que ela se assusta com a altura da encosta, né? Essas encostas, salvo engano, essa que está aqui nessa experiência do óculos, ela tem 60 metros de altura. E aí, quais são os próximos passos da gente, né? A gente vai fazer o lançamento desse relatório com a divulgação das metodologias que a gente aplicou, e a gente está nesse processo, né, de fazer intercâmbio com outras organizações, pesquisadores, centros de estudo, para fazer a troca de experiências sobre esse sistema de monitoramento de risco climático e essa produção de dados, né? Para também validar um pouco essa metodologia que a gente tem desenvolvido, né? Uma metodologia que ela é e pode ser, né, facilmente replicada, enfim, e aplicada a outras encostas, enfim. Então, a gente quer também fazer essa troca, né, dessas experiências com as pessoas que estão desenvolvendo experiências parecidas em todo o Brasil, né? Então, a gente tem feito incidência com atores chaves, né, autoridades públicas, sociedade civil, para influenciar na construção das políticas climáticas para o território. E a gente quer lançar um site de implementação desse sistema de monitoramento, onde esse sistema ele vai estar disponível, esses dados, enfim, desse monitoramento, para as pessoas terem acesso, usando uma linguagem que seja didática, de fácil acesso, que as pessoas possam ir lá e consultar e entender um pouco, mais ou menos, como é que está essas encostas e esses riscos, né, a partir também desses dados que vão sendo alimentados em relação às precipitações de chuva que vão estar acontecendo. A gente quer ampliar essas áreas monitoradas e também fazer a divulgação desses dados coletados. E aí a gente tem desenvolvido parceria agora com o Instituto Federal de Pernambuco, né, e a gente está ampliando, né, a gente está se conectando com a galera que desenvolveu sensores para monitorar essa quantidade de precipitação. A gente quer instalar alguns pontos precisos, e aí esses dados vão alimentar a nossa base de dados próprias também. A gente vai instalar também, em parceria com o IFPE, um sensor de monitoramento da qualidade do ar, né, também no território, e junto com essa base de dados, com esses dados que a gente vai gerar com esses sensores, alimentar também esse sistema de monitoramento da gente e deixar esses dados disponíveis para as pessoas acessarem também, né? E também para informar, enfim, influenciar essa questão das políticas públicas. E aí, assim, né, enfim, a gente tem várias necessidades para implementação ainda. Hoje eu estava numa mesa na ENAP falando justamente sobre financiamento climático. A gente estava olhando e falando na perspectiva sobre COP30 no Brasil, sobre a questão do financiamento, sobre a meta, né, global, enfim, tudo isso. E a gente também está falando um pouquinho para essa necessidade de financiamento, de apoio, enfim, para as iniciativas que são protagonizadas por pessoas que moram em territórios, em áreas que são diretamente atingidas, né, que isso hoje não é uma realidade aqui no Brasil. Então, como várias outras organizações, a gente sente essa necessidade, né, investimento de recurso financeiro, tanto o sistema de monitoramento, esse projeto do relatório, enfim, a gente começou a implementar e startar tudo isso com apenas 12 mil, apoio de 12 mil reais, nenhuma pessoa da nossa equipe ela é dedicada hoje, enfim, então a gente tem todas essas dificuldades, né? A gente precisa desse investimento em recurso técnico, né? Enfim, por exemplo, para a elaboração da nossa base de dados própria, a gente precisa de recurso, enfim, para outras questões, né? E adquirir outras tecnologias que ajudem também nesse processo, né? E também para investir na ampliação e qualificação continuada dessa equipe, né? Para a gente conseguir participar de congressos, estar junto em outros espaços, fazer esses intercâmbios. Tudo isso é necessário, esse apoio, né?
E essa é um pouco da equipe, né, que está envolvida, né, nesse todo esse projeto. Eu, né, que sou advogada, mestrando em desenvolvimento urbano pela UFPE, e a gente tem Zé Vitor também, que é advogado, que é pesquisador, que é mestre e agora é doutorando em administração pública pela FGV, que pesquisa governança climática em contexto de informalidades urbanas. Jarda Araújo, que também é do Ibura, que é assistente social, que é formada pela UFPE, que é pesquisadora de gênero e população LGBT, enfim, que é pós-graduanda em gênero e políticas públicas pela Fundação Joaquim Nabuco. A gente tem Tânia Nascimento, que também é uma mulher negra, que é negra sapatão, enfim, que é do Ibura, que é redutora de danos, que é arte educadora. A gente tem Túlio, que é cria do Ibura, que é licenciado em expressão gráfica, que é design gráfico, é fotógrafo, videomaker, é animador e artista urbano. A gente tem Sérgio, que é um profissional polifacetado, mas que também é da área de TI, que trabalha com programação, enfim, está envolvido em vários outros projetos e tem uma experiência também muito grande nesses projetos e no uso dessas tecnologias. A gente tem a Milton Luiz, que também é do Ibura, que é engenheiro civil, né, formado pela Universidade Federal, e que trabalha justamente e possui conhecimentos, né, em modelagem computacional, hidrológica, recursos hídricos, estruturas hidrológicos, geoprocessamento, drenagem urbana e elaboração de relatórios ambientais. E a gente tem Beatriz Ferreira, que é jornalista, também formada pela UFPE, e técnica em design, e também é do bairro do Ibura, enfim. Então, toda essa equipe, na verdade, é do território, né, com exceção de Zé Vitor, que é da Ilha de Deus, e que é do Observatório Popular de Justiça Climática, mas que é nosso parceiro, né? Então, essa é um pouco das nossas redes sociais, Ibura Cultura e Somos OPIC, para vocês, se quiserem acompanhar, enfim, né, nosso trabalho por lá. E esses são os nossos e-mails aqui que estão disponíveis, né, iburamacultura@gmail.com e opicinstitucional@gmail.com. Então, esse é um pouco do trabalho, né, que a gente tem desenvolvido e usado essas tecnologias. A gente agora também está num projeto de urbanização, que é o Minha Favela Minha Cidade, né, um projeto que visa fazer processos de cocriação e intervenções urbanísticas a partir do urbanismo social com moradores da comunidade do Ibura. A gente está trabalhando na Vila Tranquedo Neves, fazendo processo de urbanização de uma área, e para isso a gente também usou, né, modelagem 3D, o óculos de realidade mista, né, para os moradores visualizarem um projeto final. A gente fez o processo de validação da maquete digital que a gente criou, né, com os moradores na última sexta-feira, né, da semana passada, e foi um processo muito interessante quando os moradores visualizaram no óculos de realidade mista como é que ia ficar o projeto. Assim, os vídeos e os relatos estão lá no nosso Instagram, mas são muito interessantes, né, assim, de como eles ficaram impactados, né, com esse processo, enfim, com as possibilidades. Então, a gente tem tentado, né, fazer a utilização dessas tecnologias digitais em prol também da democratização do acesso a esses conhecimentos, enfim, e de melhorar, né, o trabalho que a gente vem desenvolvendo a partir também do uso dessas tecnologias digitais com vista de fazer esse impacto social. Então, assim, tem sido muito interessante o trabalho que a gente tem desenvolvido. A gente ainda tem muito a desenvolver, muito a pesquisar, assim, mas a gente também já tem sido muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado, né? Enfim, com os espaços que a gente tem alcançado para conseguir apresentar essa nossa iniciativa, enfim, e tentar, né, popularizar mais, enfim, levar para outros territórios, enfim, poder fazer esses intercâmbios. Então, é isso, gente. Não sei se eu passei do meu tempo, mas eu espero que não. E maravilhosa, Lídia. agradeço. Eu talvez só mude agora para o celular, porque estou perto ali da hora do embarque. Talvez eu caia e mude para o celular, mas estou por aqui acompanhando. Obrigada demais. Obrigada demais, Lídia. Boa viagem. Estava aqui preocupada. Não, mas dá tempo. Dá tempo. Eu vou acompanhando até aqui com vocês. Eu espero até o final. Perfeita, obrigada. Boa viagem. Bom, vou puxar aqui a Raquel agora. Tem um projeto muito legal de fortalecimento de línguas indígenas brasileiras. Bem-vinda, Raquel. Qual que é o seu? Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui minha tela, então. Espera aí.
Acho que já estão vendo, né? Bom, obrigada primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de estar participando. Eu acho muito interessante, né, todas as aulas do curso e finalizar esse curso, né, podendo falar do projeto, né, achei, muito obrigada, né, por essa oportunidade, queria agradecer. Vou falar um pouco sobre o Engatu Digital, que é um projeto que eu comecei a trabalhar esse ano, mas ele já tem mais algum tempo. Bom, primeiro falar um pouco sobre mim. Eu sou uma pesquisadora, sou designer, sou formada, fiz graduação, mestrado, né, doutorado em design. Minha área de experiência, até o meu doutorado, minha pesquisa foi em participação cidadã e bem parecida com esse projeto, né, de falar sobre mudanças climáticas e dados urbanos e trazer, né, a participação cidadã junto com os dados. E agora eu estou fazendo doutorado, né, um pós-doutorado na USP, nesse projeto do Engatu Digital, no centro do C4AI, que é um centro de inteligência artificial. Comecei esse ano nesse pós-doutorado. Mas, assim, já passei, né, por várias experiências profissionais. Aqui eu trouxe algumas áreas que eu trabalhei, mas não vou falar muito, mas já passei por várias outras empresas em diferentes áreas e fui atuando. E nesses últimos anos eu tenho trabalhado mais com pesquisa. E esse projeto, né, do Engatu Digital, ele está dentro tem uma equipe grande que está participando, então ele é uma parceria, né, o C4AI é um centro de inteligência artificial, que é uma parceria do IBM com a USP e a FAPESP, então tem toda uma equipe da IBM, né, o Cláudio, Paulo, Júlio, Isabel, que estavam trabalhando nessa parte de tecnologia, da parte dos dados, né, da inteligência artificial, das ferramentas. Tem uma equipe da USP, então, de pesquisadores que tem linguistas, né? O Tom e o João são linguistas que estão trabalhando são especialistas em línguas indígenas. A Nicole, que faz toda a parceria com as comunidades, e a Poirne, com os professores locais das comunidades indígenas que estão trabalhando com a gente, e alguns estudantes colaboradores de outras áreas. Bom, esse projeto do Engatu Digital, ele está dentro de um projeto maior, que é o ProLind, que é um projeto que já está usando, né, inteligência artificial para documentar e vitalizar línguas indígenas no Brasil, já trabalha, né, com essa criação de ferramentas de leitura, de escrita, né, baseadas em inteligência artificial desde 2022. Eles já trabalham com Guarani Mbipiá, Ngatu, Tupi antigo, né? Então, outras línguas eles em outros projetos, né? Eu estou atuando no Engatu Digital, mas eles já têm trabalhado com outras comunidades, né? Comunidade de São Paulo há mais tempo. E as ferramentas, né, que a gente tem trabalhado são tradutores, corretores ortográficos, dicionários eletrônicos, completadores de palavras para línguas indígenas, sempre desenvolvendo, né, eticamente, utilizando esses dados linguísticos como um dicionário, né, sem a coleta de dados de grupos indígenas. Então, esse é o contexto, né? O ProLind é tipo um projeto guarda-chuva, né? Que o Engatu Digital está dentro, né? E falar agora mais específico do Engatu, que é o que eu tenho trabalhado, que eu tenho atuado, que eu comecei a trabalhar agora, né? Como designer, trabalhando junto com as comunidades, desenvolvendo com eles o co-design dessas ferramentas, e entendendo toda essa experiência digital, né? Que eles estão tendo. Então, contextualizando um pouco para vocês, os povos indígenas, né, têm sido fundamentais, né, para a preservação e a biodiversidade da floresta amazônica, né, por mais de 10 mil anos. Eles fortalecer, né, as suas comunidades, modo de vida, cultura, identidade, né, para combater o desmatamento da Amazônia é um tema central na COP30, então é algo que está bem sendo falado muito esse ano, né? E o uso das próprias línguas é fundamental para ter essa identidade e o bem-estar dessas comunidades, né? Então, é algo que é muito importante a gente preservar a cultura, e a língua é central, né, nessa identidade dos povos indígenas.
Então, com a chegada da internet rápida, né, acaba ameaçando essa língua e as culturas dos povos indígenas. Então, a gente vê que com o aumento de Starlinks, né, e internet por satélite, acaba chegando internet em vários lugares que antes, né, eles não tinham tanto acesso. Então, embora eles usem, né, as suas línguas no dia a dia para falar com os pais, né, com a família, acaba que na internet a língua que eles usam mais acaba sendo o português, e isso tem o risco, né, de desaparecer as línguas indígenas, né, nas próximas gerações. Então, quando você está ali só falando, né, o português, você acaba se comunicando muito por celular, né, pela internet em outras línguas, acaba que a língua indígena tem o risco de morrer. E aí o Ingatu Digital, o projeto acaba entrando nessa questão, né, que a proposta é co-desenvolver ferramentas digitais de escrita para incentivar o uso da língua Ingatu no ambiente digital das comunidades Baré na Amazônia. Então, é onde a gente está trabalhando. O Ingatu, aqui a gente usa essa forma de escrever, né, com YE, GATU, que é a forma que é a ortografia usada nessas comunidades Baré na Amazônia, que a gente está trabalhando com eles, né? Mas eles também é conhecido, né, com Ingatu, com NHE, que é como a língua também é conhecida, né, em outras ortografias. Então, falar um pouco sobre o assistente de escrita que a gente está desenvolvendo. Esse assistente, ele é um protótipo, então aqui a gente está trazendo para eles um protótipo de algo que pode acontecer e a gente vai trabalhando junto para entender o que eles gostam, o que eles preferem, o que poderia ajudar, quais são as dificuldades para poder escrever em Ingatu no ambiente digital. Então, esse protótipo ele é um tradutor bilíngue, né, tanto do Ingatu para o português, como para diferentes ortografias, porque tem várias formas de escrever, né, o Ingatu. Ele também é um completador de palavras, né? Então, quando está escrevendo, ele completa, corretor ortográfico. Então, a gente colocou algumas funcionalidades nesses protótipos para poder testar e ir desenvolvendo com eles. Então, é importante falar que ele é um aplicativo fechado, ele precisa ter login e senha para entrar, então a ideia do aplicativo é ele ser para a comunidade, então esse acesso do login e senha vai ser disponibilizado apenas para a comunidade e ela vai ter esse controle se ela quer abrir, quem que vai poder ter acesso a essa tecnologia, então a gente ainda está desenvolvendo esse protótipo com eles e dependendo do que eles quiserem, qual for a necessidade, eles vão ter esse controle de poder fazer com o aplicativo, né, o que quiserem. Então, a princípio, ele é fechado só para a comunidade que a gente está trabalhando. E aí eles têm algumas funções, né? Então, como eu falei, você pode escrever aqui no aplicativo e checar a ortografia, e aí ele vai dizer se ele está escrito, né, na norma ortográfica convencionada. Isso é interessante porque, como tem essas diferenças, né, de ortografia, às vezes eles têm um pouco de dúvida como que escreve, né, se com acento, né, e aí aqui a gente pode ajudar nessa correção. Tem a opção de ver significados, que é como se fosse um dicionário que vai mostrando ali as palavras, né, o significado daquelas palavras em Ingatu. E tem a parte de tradução, que aí ele traduz, você pode escrever, né, tanto em português, ele traduz para o Ingatu, quanto ao contrário, escrever em Ingatu e traduzir para o português. E também serve como um completador de palavra, né? Que ele vai, enquanto está digitando em Ingatu, ele vai sugerindo ali qual que é a continuação da palavra, ou qual é a próxima palavra para completar a frase, como a gente tem, né, do português, né, quando a gente está digitando ali, né, no WhatsApp e tal, tem o teclado, a gente tem essas possibilidades, e aí a gente poderia ter também essas ferramentas que poderiam facilitar a escrita, né, no ambiente digital. Então, isso, como eu falei, é um protótipo, a gente está construindo com eles, né, e essa parte da ortografia, esses são 2 professores, que são os professores das comunidades que estão participando, né, ativamente com a gente desde do ano passado já, o Miguel, que é de Juruti, e Reinaldo, que é de Tabocal, que são essas 2 comunidades que a gente tem trabalhado.
a gente está adaptando, né, esse sistema do assistente de escrita à ortografia do Alto Rio Negro, que é a região que a gente está trabalhando, com a ajuda desses professores da comunidade. Então, desde de dezembro de 2024, né, a gente tem trabalhado com eles e vendo como é que a forma deles escrever, né, qual é o tipo de palavra, e a gente vai ajustando para a necessidade local. E a gente está atualizando o dicionário também, com palavras e termos das comunidades, né? E colocando reconhecimento também dos professores que estão trabalhando com a gente. Uma outra coisa importante é que a gente está pedindo essa avaliação dos professores, de toda a comunidade, para a gente ir melhorando. Então, como eu falei, né, como é um protótipo, a ideia é que, enquanto a gente está usando e testando, a gente vai vendo, eles vão avaliando, né, essa ferramenta, e a gente vai melhorando, né, vendo sugestões, vendo como melhorar. Então, durante esse semestre, né, a gente está trabalhando com oficinas de co-design com eles, para poder entender as necessidades e ir melhorando, né, de acordo com as necessidades reais da comunidade. Então, falar um pouco, vocês saberem, né, se contextualizar um pouco aonde que fica essa região que a gente tem trabalhado. A gente está trabalhando com o povo indígena Baré, que reúne cerca de 3.200 pessoas em 150 comunidades no extremo noroeste do Brasil. Então, no Alto Rio Negro, né? Eu tô falando aqui do Rio, eu moro no Rio, alguns pesquisadores são de São Paulo, e tem a Nicole, né, que é a primeira que eu mostrei lá no começo, que está trabalhando nessa parte de parceria, ela mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, veio cada um de uma parte do Brasil, né? E aí a gente pegou um voo até Manaus. Em Manaus, a gente pegou um outro voo para São Gabriel da Cachoeira, que é esse pontinho lá em cima, né, que é quase na divisa. E lá de São Gabriel, a gente pega um barco e aí sobe o Rio Negro, né, até essas duas comunidades que a gente tem trabalhado, né. Primeiro, teve uma visita em 2024 nessas duas comunidades. Essa aqui foi Tabocal, dessa foto. E aqui nessa visita, a gente apresentou, né, para eles essa proposta, o que seria esse projeto, né, entender, né, se eles gostariam, explicar, né, o que era. E eles se voluntariaram, né, para realizar esse projeto piloto em 2025. Então, utilizando essas ferramentas que a gente está desenvolvendo na sala de aula, né, nas escolas locais. Essas duas comunidades, elas são comunidades bilíngues, então as escolas, elas já são bilíngues, eles já falam, né, Ngatu e português, já tem aula de Ngatu normalmente, são boas escolas, mas tem esse desafio, né, da chegada da internet rápida. Então, conversando, né, com a comunidade, a gente via essa preocupação das pessoas, com os mais jovens, né, e tá cada vez falando menos em Ngatu. Então, a gente está trabalhando em parceria com a FOIRN. A FOIRN é uma organização, né, uma das maiores organizações indígenas da Amazônia. Ela está apoiando nessa implementação e a expansão do Ngatu digital e seguindo todos os protocolos de colaboração e aprovação, né? Então, antes, né, de começar, de fazer, né, todo o projeto do piloto, teve todo um período grande do acordo para poder construir essa parceria com a FOIRN, ver, né, se eles queriam, qual era a necessidade, e tá tudo certinho, né, até a gente realmente começar com o projeto. Então, para explicar um pouco sobre a FOIRN, né, ela reúne 750 comunidades indígenas de 23 etnias que falam 14 línguas na região, né, nessa região que é mais preservada da Amazônia. Então, aqui você tem eles chamam, né, de cabeça de cachorro, né, que é essa pontinha aqui do Brasil, que é perto da divisa de Brasil, tríplice fronteira, né, Brasil, Colômbia e Venezuela. Então, é uma comunidade enorme, tem várias línguas indígenas que estão dentro, né, da FOIRN, dessa organização, e é uma organização muito forte, assim, muito organizada. Eles têm todos os protocolos, então foi escolhida, né, para a gente trabalhar com eles justamente por eles já terem esse interesse e serem muito organizados.
Então, para vocês terem um pouco de noção do tamanho aqui, comparando, né, com o tamanho do mapa aqui mostrando Rio, São Paulo e Belo Horizonte, né, é uma região muito grande ali que a FOIRN trabalha. E aí a gente começou com essa coordenação, né, e a comunicação, a implementação desses projetos nas comunidades. Ele vê essa iniciativa como uma forma de modernizar suas escolas, né, de ajudar a fazer essa parceria. A gente teve uma doação desses equipamentos utilizados para poder montar uma sala digital para a gente conseguir fazer essas oficinas, porque não adianta a gente querer trazer uma tecnologia nova se a gente não tem como ficar lá o tempo inteiro, né? Ficar com eles desenvolvendo e criando o protótipo por ser, né, uma comunidade muito longa e acabar mudando ali a rotina. Então a gente pensou como que a gente pode fazer o co-design dessas ferramentas, ajudar eles, mas de uma forma remota. Então a gente criou todas umas salas digitais nas escolas para poder viabilizar esse co-design, esse trabalho junto com as comunidades e também fazer com que eles tenham, né, toda a estrutura para poder continuar e utilizar de outras formas, né? Então, eu vou mostrar agora um vídeo que ele fala um pouco, mostra como que foi essa viagem, né, essa instalação dessas salas digitais, o que é o projeto, né, e o que a gente tem trabalhado até esse momento. Deixa eu ver se vai passar o vídeo aqui. Eu botei também acho que tá... Deixa eu ver se eu botar aqui, fica mais fácil para vocês. Vocês estão vendo, né? Então, aqui, esse vídeo ele vai mostrar um pouco de como que foi essa viagem, né? O que é o projeto, né? Um pouco que eu falei, né? Para poder fazer, né? Estimular essa escrita, né? Digital, como que a gente foi levar esse suporte, né, das salas digitais nessas comunidades. Então, isso aconteceu em 2025, foi agora, em julho. Começou o projeto, a parceria, né, desde o começo do ano, e em julho a gente foi para lá montar essas salas nas escolas. Então, a gente saiu de São Gabriel da Cachoeira, a gente foi em 2 barquinhos desse, então cada barquinho tinha um barquinho era só de equipamentos, painel solar, Starlinks, né, todos os equipamentos, e o outro barco com os pesquisadores, né, com o pessoal da equipe, para poder viajar. Então, a gente pegou esse barco em São Gabriel da Cachoeira, que é essa cidade, né? Então, pegamos um voo para Manaus, depois para São Gabriel, e a gente chegou na primeira comunidade em Tabocal dos Pereiras de barco. Não sei se vocês estão ouvindo o áudio, mas essa foi a recepção quando a gente chegou nessa primeira comunidade, né? Todas as crianças e e os professores, toda a comunidade recebendo a gente, né, chegando de barco. Aí a gente apertou a mão de todo mundo da comunidade também, que foi muito legal. E aí a gente foi nas comunidades para poder instalar, então, esses equipamentos, né? Então, vocês estão vendo aí o painel solar, né? Chegando, televisão, teve toda a equipe ali, né? Participando Essa aí é a escola que foi instalado, a gente montou, né? A sala digital nessa escola. Isso é em Tabocal.
E aí, assim, tem, né, todo um equipamento para a gente primeiro começar a fazer a instalação. Então, esse de verde é o Alberto, ele é local, né? Ele é de São Gabriel da Cachoeira e ele foi essencial para conseguir fazer esse projeto, porque ele que instala todas as Starlinks assim, da região, ele já instalou vários painéis solares, e ele faz meio que tudo. E ele não só instalou para a gente, né, no projeto em si, em julho, mas ele tá fazendo toda a parte técnica de ajudando, né, na assistência. Ah, a internet caiu, a bateria não está funcionando, ele está fazendo toda a assistência. Agora mesmo ele está indo essa semana para fazer um ajuste. A gente, quando estava lá em julho, aproveitou para conversar com os professores. Então, sou eu e o João, que é o linguista, conversando com os alunos, entendendo o que eles queriam, quais eram as dificuldades, explicando sobre o projeto. E aí teve a inauguração da sala digital, né? Então, teve fogos e toda uma festa para fazer essa inauguração. O que a gente montou? E sempre com música, sempre com festa, né? Com muita celebração, assim. A gente foi muito bem recebido e via que eles estavam muito felizes, né? De começar esse piloto, esse projeto lá. Então, a gente vai usar esse, né, o aplicativo, né, que eu contei um pouquinho para vocês na aula, e aqui nessa inauguração a gente explicou como que funciona o aplicativo. Aí eu digo, não é bem isso que eu queria escrever. Oh, boa tarde é meu anjo. Não, tá errado. Mas aí eu vou lá. Boa tarde, aqui. Tomou uma corrigida que nem a gente faz os outros. Não é para ser perfeito. É para ser mais rápido, é para ser melhor. A sua comunidade quer que vocês usem a língua de vocês, não só falando entre si, mas no digital, nas redes sociais, assim. Porque é assim que a língua vai viver. Então, a gente apresentou ali, né, um pouco o aplicativo para eles, o que era, né, e como que seria esse trabalho remoto, né? Então, a gente fez ali uma chamada remota mostrando, né, na TV como que seria essa dinâmica. Então, acho que do vídeo, acho que era isso. Aí aqui a gente fala, né, do agradecimento, depois esse vídeo também está no nosso site, né, das nossas redes sociais, depois se vocês quiserem também ver de novo, né, acompanhar. Deixa eu ver se dá para passar aqui. Acho que agora ele foi aqui. Agora foi. Então, então a gente fez essa primeira instalação, né, das salas, e aí eu explicar um pouco qual é a ideia, né, do projeto. Começou, então, com essa instalação dos equipamentos em julho, nas comunidades, né, de dezembro a julho a gente ficou, né, de setembro, na verdade, do ano passado, quando foi aquela primeira visita, até julho, foi criando esse acordo com a comunidade, com a FOINE, vendo o que eles queriam, né, desenhando esse acordo. Agora, em julho, a gente fez a instalação, né, tudo aprovado, todo mundo querendo, né, participar. A gente fez a instalação dos equipamentos das comunidades, começamos a fazer a construção dos programas de aulas com os professores, e de agosto a dezembro, agora nesse semestre, eu estou trabalhando com oficinas semanais com eles, fazendo co-design com os alunos e os professores para o refinamento dessas ferramentas digitais, e a ideia é que em dezembro a gente feche esse piloto para poder avaliar o projeto, entender, né, como é que foi o engajamento dos alunos, o uso do Engatu na internet e no app na comunidade.
explicar um pouco aqui o que foi essa sala digital. Então, o que a gente levou lá em julho, o que a gente criou, né? E o que a gente está, o que eles têm lá agora, né? Então, primeiro, eles têm uma câmera, né, para videoconferência. Então, com essa câmera eu consigo enxergar, né, a sala toda e consigo ver ali os alunos, e a gente consegue trabalhar à distância. Tem um monitor de 40 polegadas, então cada sala tem um monitor que eles conseguem ver, então às vezes eu compartilho informações, o professor quer compartilhar alguma coisa, então aparece ali naquele monitor. Tem um notebook também que os professores têm acesso, né, para conectar o monitor, fazer qualquer gestão que precise. Tem 20 tablets, então cada sala tem 20 tablets com Wi-Fi, com capa protetora para os alunos. Os tablets também têm teclados e canetas, então a gente está testando ali qual é a melhor forma para eles interagirem, se preferem fazer algum desenho, alguma coisa com caneta, direto do teclado, né? Tem essa possibilidade. Também tem um tablet para o professor, então às vezes o professor quer explicar alguma coisa em Gatu, ele pode, né, usar esse tablet e a gente projeta e fica todo mundo vendo. E aí a gente instalou, né, um sistema de internet via Starlink em cada comunidade, um kit de energia solar com painel e bateria e todo o equipamento de apoio, né, de cada sala que foi entregue. Então, é importante a gente falar aqui da equipe local que está participando. Então, em Juruti, a gente tem o Miguel, que é esse professor, que ele é o ponto focal entre os outros professores de Juruti e a gente. Então, ele já está trabalhando, né, desde o ano passado com a gente, ele está fazendo toda essa coordenação. E tem a Rafaela, que ela é uma auxiliar técnica que está ajudando na sala digital também. Então, sempre antes de começar a aula, ela já vê se todos os tablets estão carregados, se está todo mundo fica meio que separado, né? Ela fica com com esse acesso, né, aos equipamentos, e aí ela começa a arrumar a sala, fazer todo conectar, né, na chamada, compartilhar a tela, ajudar os alunos e os professores que tem toda essa parte de adaptação, então é essencial, né, esse suporte local. E em Tabocal a gente tem o Reinaldo, que é o professor também coordenador, que está fazendo o ponto focal dos professores lá, e tem a Vanderleia, que é a auxiliar técnica, que está trabalhando também lá, ajudando na equipe de Tabocal. Então, primeiro a gente começou com uma oficina, depois que instalou, né, eu voltei para cá, para o Rio, né, cada um voltou para o seu lugar, e a gente está trabalhando agora remoto com eles, né, semanalmente, e a gente primeiro começou com uma oficina só com os professores para entender, tá, quando que a gente vai fazer essa oficinas digitais, né, de Engatu, qual é o momento, qual é o horário, então isso aqui são fotos que eu tirei lá das escolas com todos os horários, né, de todas as turmas e todos os professores, e a gente foi fazendo um quebra-cabeça ali, montando em que momento que a gente poderia fazer a nossa oficina remota, né? E aí foi vendo o melhor horário para todo mundo e todo mundo concordasse. Depois a gente já começou com a oficina com os alunos de Juruti, então isso aqui é um print screen, né, da tela, né, da chamada que eu estava já participando com os alunos de Juruti. E aí, um pouco do que a gente comecei a falar com eles, explicando um pouco sobre boas práticas, então, entender como que é ali uma sala digital, o que eles vão estar usando, né, a internet compartilhada, energia lá, que é algo também que é difícil, né? Então, como que a gente pode tentar não baixar arquivos pesados, né? Serviço de streaming, o que tem privacidade, falei um pouco ali sobre os dados, e que os tablets também são compartilhados, né, com outros alunos, então o que ele está colocando ali que pode ser visto por outras pessoas. Então, a gente começou a falar sobre essas boas práticas, né, de uma sala digital. Depois eu expliquei um pouco sobre o Google Meet, que acabou que era o lugar que a gente está usando para poder ter as aulas, então como que funciona, como que eu consigo ouvir, ter o ruído, o áudio, compartilhar, então sempre que eles têm dúvidas, eu criei um QR Code com
com o link do Google Meet, então se alguém tem dúvida, ele vai lá, escaneia o QR Code, entra naquele tablet entra no Google Meet com aquele tablet, compartilha a tela e vai me mostrando ali o que ele tem dúvida. Então, é uma forma da gente conseguir criar novas dinâmicas digitais para trabalhar remoto. Expliquei também, a gente falou um pouco do Google Drive, que é o lugar que a gente está usando para ter todo mundo ficar com os arquivos, né, sincronizados, e aí todos os tablets vão conseguir ter acesso. Então, eles criaram uma pasta, cada aluno tem a sua pasta e consegue ter ali seus trabalhos, e a gente trabalhando remoto. Aqui a gente começou a oficina com alunos do ensino fundamental de Tabocal, né? Então, essa foto aqui já é eu e o João aqui, né, remoto, trabalhando com eles. A gente começou a escrita no Google Docs, então, ter como que eles vão escrever uma redação, escrever texto, né? Expliquei um pouco como que funciona ali, para eles já começarem a se familiarizar com esse ambiente digital para a escrita. De desenho também, então a gente começou ali no Google Apresentações, que desenho que dá para fazer, eles começaram a explorar um pouco as possibilidades. E o assistente em si, né? Então foram testando como é que é a tradução, se está certo, o olhar crítico também, né? Que é um protótipo, que o professor que conhece ali o assunto, e a gente vai corrigindo, né? Se tiver algum erro, né? Então a gente já começou a usar o aplicativo também. E aí a gente, uma ideia, eu quero mostrar, né, deixar claro para eles que é um protótipo, que é algo que vai ser construído com a comunidade, então, que tem coisas para corrigir e que eles vão sugerir, trazer, né, novas funções que acham interessante. Então, a primeira atividade que a gente foi uma ideação do nome, como que eles gostariam de chamar esse aplicativo, né? Então, começou a criar várias dinâmicas para eles começarem a criar nome, traduzir, trazer nomes em Ngatu, em português, e a gente criou um mapa mental desses vários nomes que eles trouxeram, e aí agora a gente já está na fase de finalizar, fechar, e aí eles vão criar, né, o nome do aplicativo. E o que eu também estou trabalhando com eles é a parte de fazer criar iniciativas digitais, né, para fortalecimento de línguas indígenas. Então, esse relatório é um relatório da Unesco, que ele traz várias iniciativas em diferentes pontos, de diferentes lugares, diferentes comunidades indígenas, né, do mundo todo. E aí eu trouxe um pouco para eles se inspirarem e ver o que estão fazendo, o que de repente a gente pode fazer aqui também em Ngatu. Então, esse relatório, eu acho que até passei, se eu não me engano, o link, né, para vocês, né, para colocar lá no material do curso, mas se não tiver, depois eu posso mandar. E aí ele fala de vários eixos, né? E aí aqui ele fala um eixo para facilitar a comunicação digital, multiplicar conteúdos em línguas indígenas, né? Então, normalizar o uso das línguas online, o que eles costumam usar que está em português, como que a gente poderia traduzir, ensinar e aprender línguas online, então, tipo aplicativos, Duolingos da vida, né? Que ensinam outras línguas. Reivindicar línguas e conhecimento, então como que pode documentar, resgatar cantos, histórias, saberes, né, registrar isso digitalmente, imaginar e criar novas mídias digitais nas línguas indígenas, então produzir, né, uso criativo de tecnologias digitais, criar histórias, criar texto, criar vídeos, criar músicas, né, em línguas indígenas, defender espaços de direito linguístico, então divulgar, né, direitos dos usuários indígenas e proteger o patrimônio linguístico, que é muito importante, né, você saber, né, abordar essa questão da propriedade intelectual, né, associada ao patrimônio linguístico, né, não ficar reproduzindo e saber que tomar o cuidado, né, de reconhecer e ter todo o cuidado da propriedade intelectual. Então, esses são os 8 eixos que esse relatório da Unesco trata. Eu estou trabalhando com eles, esses 4 que têm mais conexão com as oficinas e com as aulas que a gente tem trabalhado aqui, né? Então, é o multiplicar conteúdos em língua indígena, a gente saber ali o que já está sendo feito e divulgar mais, tentar fazer alguma tradução, né? Então normalizar o uso das línguas online, principalmente com as crianças menores, que ainda não conseguem escrever tanto, então consegue fazer essa parte de tradução, reivindicar línguas, então a gente vai pensar, né, pode pensar em tentar
guardar, salvar, registrar, né, essas danças, músicas e criar, né, novos conteúdos digitais em Ngatu, em línguas indígenas. Então, a gente começou com oficinas semanais, né, no primeiro mês, em agosto, a gente começou com 3 oficinas semanais, uma segunda, quarta e sexta, né, uma em Juruti, 2 em Tabocal. Juruti é uma comunidade bem menor, né, do que Tabocal, então eles têm menos alunos. A gente fez, eles acabam estudando juntos, alunos, né, do 6º ao 9º ano, então são 11 alunos que participam dessa primeira oficina. Da quarta-feira de Tabocal é o ensino fundamental, que é o 8º e o 9º ano, então tem 15 alunos. E na sexta-feira do ensino médio tinham muitos alunos, e aí a gente não ia conseguir, né, não ia ter 20 tablets, e mesmo se tivesse, acabava ficando muita gente, é difícil, né, de ficar numa oficina só. Então a gente acabou dividindo. Então na primeira semana foi o primeiro ano, com 13 alunos, na segunda semana o segundo ano, com 16 alunos, e na terceira semana o terceiro ano, com 7 alunos. E aí ele chegou no final, eu falei, vamos decidir, né, não tem como ficar uma semana só, né, quem que vai continuar e como que a gente vai continuar. Então a gente fez uma outra reunião, oficina, assim, para poder conversar e avaliar esse primeiro mês. E aí foi decidido que depois, né, a partir de setembro, a gente começou com 4 oficinas por semana. Então, o Juruti continua a mesma, a Tabocal, eles resolveram trazer mais 5 alunos, que era do 7º ano, para poder completar os 20 alunos aqui, né, já que tinham 20 tablets, eles queriam que mais alunos participassem, então a gente ficou com 20 alunos. A gente criou uma nova oficina na quinta-feira para os alunos, para poder dividir os alunos do ensino médio. Então, a gente tem 20 alunos do primeiro e do segundo ano na quinta, e mais 20 alunos do segundo e do terceiro ano, e eles também pediram para participar alunos que já tinham terminado, já estavam formados, mas também queriam participar das oficinas. Então, tem 4 alunos de Tabocal que também está participando. E Juruti, como eles não têm, como é uma comunidade menor e eles não têm ensino médio, eles estão também participando remotamente, né? Já que agora eles têm a sala digital, eles conseguem participar remotamente dessas oficinas na sexta-feira. Então, também tem tanto alunos, né, que são do ensino médio ou que já são formados em Juruti, são 5 alunos que eles também conseguem participar remotamente. E isso pensando, né, depois para outras finalidades, né, acaba que essas salas digitais, elas podem ajudar a eles darem continuidade, de repente, ter outro tipo de ensino remoto, né, com essa estrutura. Então, os alunos do Juruti, muitas vezes, por ser uma escola menor, tinham que viajar, né, de barco, várias horas de barco para conseguir estudar. Talvez agora possam conseguir fazer remotamente. A gente já ouviu alguns relatos de professores usando a sala para outros fins. Então, teve um professor que estava falando que deu uma aula de direito indígena, e aí mostrou para os alunos um vídeo do Krenak, né, falando na Assembleia. Então, falou que foi legal, que foi uma nova ferramenta, né, uma nova forma de conseguir mostrar ali para os alunos. Ele mesmo falou que foi defender o mestrado dele, né, com a banca ali na sala digital, e aí ele tendo a câmera ali, né, conseguir falar com mais gente, que ele já estava familiarizado, ele se sentiu mais confortável de poder defender a pesquisa dele. Então, acaba que eles acabam se apropriando da tecnologia para diferentes fins que eles quiserem, né? Então, a ideia agora é que a gente possa pensar nessa expansão. Durante esse semestre, a gente está trabalhando com eles e vai pensar nessas possibilidades, né, de criação de conteúdos digitais nas escolas, né, e deixar mais familiarizado com o Igatu. Mas a FAUINE, ela espera levar essa iniciativa para outras 14 escolas barés, né, a partir de 2026. Então, a gente está estudando essa adaptação da ferramenta para línguas tucano e baniwa, que abrange mais de 40 escolas. A questão da língua
são línguas que têm poucos falantes, poucos registros, então tem toda uma dificuldade técnica também para conseguir, de organização ali das comunidades, mas tem que entender se eles vão ter interesse, né, se vai ter verba, como que poderia ser essa expansão, então a gente está começando a trabalhar para pensar nessas possibilidades, mas claro que isso vai ser muito avaliado de acordo com o que for feito, né, com essas escolas que a gente está participando do piloto. Aqui tem um pouco a equipe, né, que está participando, e aqui tem o contato. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do projeto, né, acaba que eu sou designer, eu estou trabalhando nessa parte de experiência digital, educação, das oficinas com as crianças, né, e com as escolas, mas tem pesquisadores mais focados na língua, mais focados na parte técnica, né, do aplicativo, então vocês também podem tentar entrar em contato para poder conhecer um pouco mais e saber mais dessas outras partes. Tem o nosso site também, que lá a gente registrou e tem toda a informação, né, sobre o projeto, e o Instagram, e no Instagram também a gente está compartilhando bastante, então sempre que tem alguma palestra nova, alguma coisa nova, alguma atualização, a gente vai colocar lá no Instagram. Acho que é isso. Eu vi que tem várias pessoas falando aqui, mas eu não consegui acompanhar as perguntas, mas eu acho que a gente pode ter um tempo depois para pergunta, né? Nossa, Raquel, que projeto incrível. A gente estava aqui no Paralelo falando, assim, nossa, é muito legal. Eu não sei se a Lídia está podendo entrar. Tem um povo que comentou aqui, não sei se você quiser dar uma olhada no chat, acho que Lídia tá... Como é que você está aí? Tô podendo comentar ainda. Começou o embarque, mas eu estou no quase final. E tem bastante de repente, podia priorizar a Lídia, né? Se alguém tiver dúvida para ela, que vai ter pouco tempo, e aí depois eu posso falar com mais calma. Acho que não tem muita coisa ali no chat para responder, não, sabe? Acho que... Não sei se alguém quer comentar. Eu até estava estimulando o povo aqui no grupo do WhatsApp para falar um pouco aqui fora, né? Porque o povo estava falando ali dentro. Acho que essa dinâmica de live, às vezes, apresentação depois, ou interagem e tudo mais. Não sei, acho que não tem muita pergunta. Isso aqui é a pergunta do Léo, acho que você respondeu agora, né? O Ingatuba, Nil e o Tucano, né? Então, hoje é só o Ingatuba, Nil e o Tucano ainda não. O Tucano, acho que é o que a gente vai... A gente está indo meio que nos dois, mas eu acho que o Tucano provavelmente é o que está um pouquinho mais avançado. O que já estava trabalhando um pouco antes foi o Guarani em Biá, que a gente estava trabalhando em a outra comunidade, mas não... mas o Banil e o Tucano ainda não. Aí, gente perguntando se está disponível para baixar esse app já. Se dá para colocar no WhatsApp. Não, ele ainda é fechado. Ele é um aplicativo fechado por enquanto. A gente está trabalhando primeiro com a comunidade para testar com eles e aí, se eles quiserem abrir, depois a gente vai abrir, mas por enquanto é algo só da comunidade mesmo. Legal, tem uma pergunta ali da Catarine para a Lídia. Vou colocar aqui, ó. A geração cidadã de dados é um braço do trabalho, o trabalho desenvolvido por vocês, e os dados estão caminhados mais para uma análise quantitativa, qualitativa ou ambas? Sim, a gente começou a trabalhar com geração cidadã de dados, né? A partir de 2024, quando a gente começa o desenho desses relatórios, a gente tem trabalhado com ambas metodologias, né? Enfim, tanto quali quanto quanti, né? Então, é isso. Mas eu acho que o que é mais importante falar da geração cidadã de dados é de como a gente quer construir a narrativa também a partir desse lugar das pessoas que são diretamente atingidas, né? Enfim, geralmente também nos dados oficiais, dependendo do que for, ou esses dados eles não representam a realidade de fato dessas comunidades que são diretamente atingidas, enfim, ou ficam coisas de fora, ou simplesmente não existem, né? Então, essa é a perspectiva também de trabalhar com geração cidadã de dados, é poder de também elaborar as nossas narrativas sobre o território, enfim, apontar pontos, enfim, então considerando também outras fontes, né?
A gente tem trabalhado com entrevistas semi-estruturadas, com relatos de pessoas, enfim, com outras fontes de dados. Tem mais uma pergunta aqui, como é feita a geração cidadã de dados do projeto? Na realidade do relatório, a gente tem aplicado algumas metodologias, né? Assim, a gente tem feito análise, a gente tem olhado para as fontes oficiais, óbvio, né? Fazendo análise de dados oficiais, pedidos de informação, enfim, etc., né? Nesses bancos de dados oficiais, mas também tem esse lugar da produção a partir dessa pesquisa e dessas entrevistas semi-estruturadas com os moradores. Então, basicamente, para o relatório tem sido isso, né? Agora, essa perspectiva de geração cidadã de dados é um debate da produção de dados a partir da sociedade civil. Acho que é importante dizer isso, né? Assim, o que é geração cidadã de dados, enfim. Óbvio que cada organização também pensa, elabora, né, e discute geração cidadã de dados a partir das suas realidades, mas, no geral, a geração cidadã de dados, essa perspectiva de um processo de cidadania também, né, ativa, enfim, atuante, na formulação de dados referente às problemáticas que se vivem. No nosso caso, olhando especificamente para essa questão do racismo ambiental com o relatório, né, sobre racismo ambiental no bairro do Ibura. Não sei se eu expliquei, mas é por aí, né? A gente tem usado, dentro da nossa metodologia, essa análise também de dados oficiais, como eu falei, mas também tem levantado dados a partir das narrativas dos moradores, enfim, a partir dessas entrevistas, dessas memórias coletivas sobre esses processos vivenciados em território. Márcia, tem uma pergunta aqui para a Raquel. Como você entende essa ambivalência? Se você acredita que exista nessa relação com a Starlink dentro dos territórios? E o trabalho de vocês também toca na educação escolar indígena? Duas perguntas. Eu acho que a Starlink ela já está super popular, né, nessa região. Quando a gente chegou lá, já estava, e acaba que é a tecnologia mais viável para chegar, né? Então, antes não tinha outra opção, não tem internet, não tem telefone, né? 3G não funciona, não tem sinal de telefone. Então, antes de ter Starlink era só rádio. E acabava tendo. Eles ficavam muito isolados, né? Então, até o Alberto, que o moço que apareceu no vídeo, ele é um dos que mais participou ali, né, das instalações na região. E ele falou que ele fica muito emocionado, assim, ele faz, assim, realmente que é um cara muito legal que ele faz, que ele realmente gosta e sabe a importância. E ele falou que teve um caso, por exemplo, que ele instalou a Starlink numa semana, sei lá, na semana seguinte ou logo depois, a pessoa tinha sido picada por uma cobra e conseguiu chamar a ambulância para poder salvar, graças à internet que ele tinha acabado de instalar, sabe? Porque senão provavelmente não teria dado tempo de chegar um socorro a tempo, né, de salvar aquela pessoa. Então acaba que é a forma de comunicação e que eles conseguem ter acesso nesse momento, mas é o que está disponível, né? E eu acho que, né, como todo curso, eu acho que esse curso foi ótimo para isso. Quando me chamaram para participar, eu fiz questão de divulgar, né, para a comunidade. Eu não sei se tem alguém que está participando que é de lá, mas eu cheguei a falar para participarem, porque a ideia de toda a tecnologia tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, ter essa consciência, ter essa educação e esse olhar crítico também para saber o que pode vir. Pode morrer a língua, mas podemos também tentar trazer outras formas, né, de comunicação para a língua indígena pela internet. E a educação em si, a gente não está trabalhando, né, no plano de educação, eles têm todo um plano de educação lá, os professores que estão trabalhando, a gente está trabalhando na escola, facilitando, né, o meu papel ali um pouco é facilitar os professores terem esse acesso a essa tecnologia e pensar formas de como usar a tecnologia na escola, mas eu não estou influenciando na educação, nas aulas, do que eles já têm, isso tudo eles já têm lá um plano de estudo que eles estão seguindo, né? Então é mais facilitar esses novos recursos que agora eles têm e como que eles podem ser usados, né, dentro do aprendizado do Ingatu. Foi massa porque quando a gente estava pensando no Tramas, né, a gente
estava vendo uma série de discussões muito difíceis, muito complexas, né, impactos, né, muito difíceis, dolorosos das tecnologias, enfim, e que era muito importante a gente fechar também com iniciativas que usavam a tecnologia, né, para fazer justiça social, para ter um impacto positivo, enfim, para trazer, enfim, um respiro, né? Então, assim, acho que também é muito importante ouvir o trabalho de vocês, porque eles trazem assim um respiro, né, no sentido de ver a tecnologia atuando, né, assim, para o bem, né, assim, sendo bem simplista e reducionista, mas assim, é meio isso. E tem mais uma pergunta aqui para a Lídia, não sei se Lídia está podendo responder. Como você aconselharia a melhor forma e a metodologia de coleta de dados para pessoas que não necessariamente são acadêmicas e como começar esse processo de coleta? Enfim, acho que é importante, né, quando a gente está nessa perspectiva de gerar dados, enfim, é entender primeiro assim o objetivo que a gente quer alcançar com isso, né? Enfim, acho que é um caminho possível, né? Entender qual é o objetivo que a gente quer alcançar, o que é que a gente quer atingir com isso, enfim, de que forma esse trabalho da gente, né, o que a gente está fazendo, o que a gente está realizando, o que a gente quer impactar, enfim. Eu acho que também é olhar para dado e coleta de dados, pensar enfim, essa questão dos dados de outras maneiras, né? Enfim. Então, como eu estava falando, eu estava até na mesa de debate, a gente estava discutindo sobre isso. Essas narrativas, fotos, vídeos, né? Enfim, podem ser considerados dados também, né? De que forma a gente olha para isso? Eu acho que é pensar em formatos outros de produzir essas narrativas que a gente quer. Então, acho que enfim, o caminho pode ser por aí, sabe? Entender qual é o objetivo, o que é que a gente quer atingir, qual o problema, né, que a gente quer solucionar, o que é que a gente quer alcançar, e entender também o público que vai estar envolvido nisso, né? De que forma, enfim, a gente pode pensar nos melhores formatos, né? De captar esses dados a partir também desse público, enfim, que vai estar envolvido dentro dessa pesquisa, né? Desse processo que a gente quer desenvolver. Eu acho que esse pode ser um caminho, assim, né? E acho que tem um ponto também que eu estava olhando também aqui o chat e falando, né? A pessoa que estava perguntando também sobre como é que tem sido essa questão da geração cidadã de dados para a gente e tal. Eu acho que um dos pontos também, né, que é importante dizer, né, do trabalho que a gente tem desenvolvido, é justamente essa questão do uso do IA, né, para fazer esse banco de dados que a gente tem feito, o próprio nosso, de fazer, inclusive, treinar, né, para fazer a coleta de dados. Por exemplo, o que é que a gente tem feito? A gente tem treinado a IA para fazer a coleta de dados relacionados a notícias, né, e a galera está pegando e colocando em determinado período de tempo, assim, tempo, fazer essa varredura para conseguir coletar essas notícias em relação a. E aí a gente coloca as palavras-chave, os temas que a gente quer, né? Tipo chuvas, enfim, deslizamento, morte nesse contexto, etc. e tal. Para a gente conseguindo fazer também esse banco de dados e treinando a IA nesse sentido. Assim, né? Então, acho que faltou dizer isso nessa pergunta, como é que tem sido esse processo da geração cidadã de dados. Acho que é importante falar disso também, né? De como a gente tem usado a IA nesse sentido, de como foi importante também nesse processo de gerar o mapeamento de sustentabilidade de deslizamento, enfim, dentro dessa perspectiva da geração de dados. Mas eu acho que é isso, assim, não sei se eu ajudei, mas acho que também tem esse lugar, né, da gente pensar como a gente pode criar narrativas também sobre nós, sobre os nossos territórios, e não necessariamente estando ligado, né, enfim, a esse processo acadêmico, né? Então, acho que é pensar esses caminhos e pensar também que existem, né, enfim, várias formas da gente fazer isso, não necessariamente para esses processos convencionais. É óbvio, né? Geralmente, quando a gente vai lidar... Eu estou chegando bem agora na minha vez, porque a filha está bem pequena, mas geralmente quando a gente vai lidar com esses dados e a incorporação desses dados numa perspectiva oficial, sempre vai ter também um questionamento em relação à metodologia que a gente está utilizando, enfim. Então, acho que
essa é uma questão também que a gente acaba encarando, né, nesse processo, quando a gente quer confrontar, né, narrativa do poder público, etc. Eu acho que é importante a gente também estar preparado para isso. Mas eu acho também que é pensar para quê, né? Com que finalidade, para que serve essa pesquisa? A quem vai servir, né? Então, geralmente, são processos que a gente vai fazer dentro da própria comunidade, enfim, apresentar esses resultados da própria comunidade, enfim, envolver a própria comunidade nisso, assim. Então, acho que esses são caminhos, assim, também possíveis, né? Eu estou aqui escutando daí, você só pode falar, porque eu estou já na fila, estou aqui na última para embarcar. Obrigada demais, viu, pelo esforço de estar aqui com a gente. Foi muito bom te ouvir, Lídia, Raquel também, né? Muito bom ouvir vocês. Acho que a gente pode encerrar, né? Porque Lídia precisa pegar o voo e a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, mas assim, queria agradecer muito, muito em nome do Lab, do Tramas Digitais. Isso é um projeto novo, a gente está na primeira edição. Foi muito legal, assim, todas as aulas, elas estão disponíveis aqui no YouTube do Lab. A gente ainda está com elas fechadas, mas em breve a gente abre. E assim, eu queria agradecer mesmo a vocês duas por estarem aqui, por partilharem o trabalho de vocês, agradecer pelo trabalho que vocês fazem, que é muito legal, por trazer tanta inspiração, assim, para todo mundo. A gente vai entrar agora num processo de mentoria, de projetos, então tem muita gente aqui pensando, né, propondo coisas, tentando, né, atuar nos seus territórios, e é muito legal ver possibilidades interessantes de trabalho com tecnologia. E aí, vou compartilhar o contato de vocês, né, se vocês permitirem, se quiserem colocar aqui também, quem puder colocar aqui no chat. Enfim, só isso. Queria agradecer em nome do Lab e boa noite para todo mundo. Se quiserem falar alguma coisa, espaço aberto aqui. Tá, eu vou falar rápido, desculpa, vou, Raquel, passar, porque aí depois eu fico calada só ouvindo. Mas, assim, só para mais uma vez agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, num projeto que é tão potente, assim, né, como eu falei lá no início, de estar trazendo debate com tanta criticidade, né, um aprofundamento em pensar nessas relações. Que bom estar aqui com vocês, obrigada pelas perguntas. Dizer também que a gente está nesse processo aprendendo, né, a gente é muito recente também nesse trabalho com produção de dados, com tecnologia, enfim, e a gente está muito afim de trocar também, viu, minha gente? Muito afim de trocar, muito afim de aprender também com outras pessoas. Então, deixei meus contatos lá naquele slide anterior, mas é @LidiaLins, meu Lins com 2 i, e @Ibura Mais Cultura, vocês acham lá, enfim. E vamos trocar pelo Instagram, pelo e-mail, enfim, escrevam também. A gente vai se falando, assim, né, e no que puder, vamos fortalecendo essas iniciativas, né, enfim, contra a narrativa também, que é muito importante. É isso, muito obrigada por tudo, gente, um abraço, estou aqui ouvindo, já bem perto de embarcar. Obrigada, Lídia, valeu demais. Eu coloquei aqui, ó, os seus arrobas, não sei se está certinho, mas está aqui no chat também. Só o i do Lins, que é com 2 i, tá? Ah, tá. Vou corrigir. Valeu. Estava preocupada que a Lídia perdeu o voo, estava quase. Estava muito preocupada. Mas eu também queria agradecer, né, a oportunidade, acho que realmente o curso foi muito legal. Também deixar os contatos, então, eu botei ali no final, né, não sei se depois pode colocar o Engatu Digital. Se quem tiver interesse de saber mais ou participar também, que eu acho, sei lá, uma causa que interessa, que gostaria de participar do projeto, a gente está ouvindo também parcerias novas, está procurando agora, principalmente nessa parte de expansão, então pode entrar em contato, mandar e-mail para a gente, que vai ser ótimo, e a gente está querendo realmente divulgar, né? A gente está nesse momento de divulgar o projeto e procurar novas parcerias, então podem entrar em contato. Vou colocar aqui, pegando na sua apresentação, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, eu posso... É isso aqui, né? Isso. Mal configurado, mas foi rapidinho, mas deu. Então tá, obrigada demais. Vamos encerrar hoje a última aula do Tramas, então queria agradecer a todo mundo que chegou junto, que estava aqui. A gente tem uma galera muito legal, muito participativa, assim, nas aulas. Foi muito bacana.
Enfim, obrigada, gente. Vamos encerrar. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.